Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos agora para uma análise técnica da RAP Vida HAPV3. Por que esse papel tem subido recentemente na Ibovespa? Quais são as expectativas aí para curto e médio prazo? Se realmente você deveria apostar nesta, que é a empresa maior gestora de planos de saúde odontológico do Brasil. Bom, se essa é uma informação que te interessa, fica ligado aqui no vídeo que nós temos muito assunto para comentar. Bom, eu já queria começar o vídeo a partir aqui dessa tela. Por quê? Porque se você tem intenção de investir ou já investe em Rap Vida, dividendo não é a razão, ou pelo menos não deveria ser, porque ela não vem distribuindo dividendos, tá? Desde 2021. E mesmo assim, quando distribuía, não era assim nada muito atrativo, tá? Então ela é bem irregular quanto a esse princípio de motivação ao investidor. Se você for olhar para o fluxo de caixa, como é que foram os anos? 2024, prejuízo de 649 milhões. 2023, prejuízo, 615. 2022, prejuízo. 2021 foi o último ano que ela teve aí positivo em lucro líquido nas suas operações. Se você vem e olha aqui também o seu caixa de investimento, você vê que 2024 ela diminuiu 153%, 2023 diminuiu 141%, 2022 teve aqui algo positivo, mas você pode ver muito bem uma tendência aqui de redução dos seus investimentos. Sim, é a maior operadora de plano de saúde odontológico do Brasil, mas ela não é a preferida em termos de busca pelo investidor da Bolsa. A grande maioria dos investidores da Bolsa ainda buscam a rede de OR São Luís para fazer os seus investimentos. Para deixar isso bem claro, se vocês quiserem que eu traga aqui uma análise sobre a rede de OR São Luís, eu também posso fazer isso aqui no canal, uma análise técnica. Então, assim, se eu vier aqui agora e olhar o papel da rede de OR São Luís, por exemplo, está aqui, ó, valorizaram 5, cadê? 5,52% essa semana. Está aqui. Então, assim, a busca pelo papel da rede de OR São Luís por parte dos investidores, ele é bem mais agressivo do que pela Rapvida. Nós tivemos aí alguns catalisadores que ajudaram aí no processo de ânimo dos investidores na busca por esse papel. Nós vamos comentar ainda um pouco sobre esses catalisadores e se de fato eles são sustentáveis, qual que é a perspectiva de valorização desse papel ou se eles são mais especulativos do que sustentáveis, não porque essas notícias boas estão visando algo aí que venha ser um catalisador, que venha impulsionar o preço desse papel para cima, ou se é algo mais especulativo. Vamos também discutir sobre isso. Mas voltando aqui, fazendo aqui um comparativo da Rapvida com a rede Dior, vamos ver aqui se eu consigo trazer essa informação aqui para vocês. Ó, para ficar bem.
para vocês poderem entender aqui a diferença dos dados financeiros de uma empresa para outra. Você olha aqui em termos de dividendos, você vê que a rede Dior ela é bem mais consistente, tá? Então você vê aqui um histórico bastante positivo, paga aí, ó, dividendos por trimestre, tá? Então aí você tem 2,48 utilizando os dados de 2024, você tem 2,48, 2,42 mais 1,95. Então aqui somado dá quase 10% em um ano, o que é muito bom. Se você vem aqui no seu fluxo de caixa, olha só o que que você tem. Lucro líquido, olha a diferença. Olha a diferença. Então você vê uma gestão muito mais refinada, você vê uma gestão mais voltada para gerar valor, lucros e dividendos para os seus investidores, focada no crescimento sustentável. Você vê aqui o seu caixa de investimento, tivemos aqui menos 263, mas já no ano passado 158, menos 79, mais 87. Então, assim, é um pouco mais equilibrado em termos de investimento em relação à Rapvida. Mas o que é mais importante que o investidor leva mais em consideração é se essa empresa está dando lucro ou não. E aqui, visivelmente, ela sim tem dado lucro ano após ano. E numa crescente também. Tá? Então, você vê aí uma escala ascendente em termos de lucro. Bom, então fiz aqui o comparativo entre as duas mais negociadas na bolsa para você ter já esse dado comparativo em mente quando nós formos aqui analisar o gráfico, o que nós vamos entrar agora. Pois muito bem. Então, qual foi aqui o catalisador para essa alta recente aqui da Rapvida na bolsa de valores? Ela valorizou aqui na casa de 50% no valor do seu papel, 47%. A Esquadra Investimentos, né? Ou seja, essa empresa compra aí 5,15% dos papéis da Rapvida aqui em março, mais ou menos entre dia 24 e 25 de março. E o mercado se animou. Bom, se a Esquadra está comprando, é porque ela viu alguma coisa de positivo nisso aí. Mas na verdade não teve assim, nenhuma notícia concreta, algo mais sólido que indicasse para o mercado que a Rapvida está aí numa tendência de crescimento para a sua valorização do papel. Não. A Esquadra comprou de uma forma meio que especulativa e o mercado interpretou isso como positivo e também começou a comprar. É aquela coisa, né? O que o macaco vê, os outros também fazem. Mas requer um pouco de cuidado da sua parte quando você vem a investir nesse papel, pelo fato que ela tem sim probabilidade de valorizar, mas ela também está mostrando muita dificuldade na sua gestão, principalmente na sua gestão financeira. Ou seja, está trazendo prejuízos em cima de prejuízos e isso vem acumulando. É um problema? Sim, é um problema do ponto de vista de um investimento de longo prazo. Porque já que ela não distribui dividendos, ela pelo menos precisa valorizar o seu papel. Temos margem para crescimento? Sim, temos margem para crescimento. Analisando aqui o gráfico, aparentemente mostra que ela encontrou sim um fundo. Ela tem níveis de resistência bastante consideráveis à frente que ela precisa conseguir romper, tá? Uma vez que ela consiga alcançar esse feito, as coisas começam a caminhar aí com ventos bastante favoráveis para a continuação da valorização desse papel. Mas daqui até lá, ainda existe muito problema, muita dificuldade e muita pressão vendedora para ser superada. E é isso que nós vamos entender agora. Então, nós temos aqui o nosso perfil de volume estabelecido. Eu tracei dois para que vocês possam ter aí uma visão tanto de médio prazo como também de um longo prazo
sobre o price action desse ativo aqui. É, visando o price action desde a sua incepção aqui na bolsa em 2018, o que nós temos? Nós temos aqui dois grandes volumes de negociação que são aí pivô de suporte e resistência. Esse aqui e esse outro aqui. Olhando nessa perspectiva de longo prazo, você consegue observar que este Everest aqui, ela já conseguiu superar. Ó. Então, esse pico aqui, ele está em confluência com o ponto de controle do perfil de volume, ou seja, o preço médio em termos de negociação, e a Rapvida conseguiu superar aqui na casa dos 2,33, o que é muito positivo, porque já é o primeiro grande obstáculo que ela precisava superar. E foi muito impulsionado justamente por essa especulação da compra de 5% dos papéis por parte da Esquadra Investimentos. E você pode ver aqui que exatamente após a publicação disso, ela teve aqui um pullback natural, veio buscar liquidez logo abaixo do impulso de valorização, coisa que o mercado realmente faz. Mas você vê aqui que entrou sim uma pressão compradora aqui de grandes players, tá? Ou seja, de smart money, pessoas aportando um capital acima da média nesse papel, exatamente nessa zona aqui, entre os 2,33, eles iniciaram aqui nos 2,11. E foi o que fez esse impulso de alta para que ela rompesse o ponto de controle e estivesse aqui agora num padrão de reversão de W bastante interessante, tá? E o que temos agora aqui à frente para a Rapvida? Então você pode também observar que o próximo volume de dificuldade para ela, que é o próximo Everest que ela precisa superar, está exatamente aqui, ó, nesta zona, em confluência com o quê? Com a sua resistência majoritária do perfil de volume mais local. Então, já sabendo que esses dois níveis são os mais difíceis de serem superados, agora nós podemos aqui focar apenas com esse perfil de volume mais local. E com isso nos dá o quê? Nos dá que elas, uma vez superando este pico aqui, tornando o ponto de controle como suporte, você vê que ela entra num vazio, tá? E esse vazio aqui, tá vendo? Mostra que o ativo tem grandes probabilidades de uma valorização bastante agressiva, tá? E é isso que você tem visto aqui. Uma vez que ela partiu aqui do seu suporte majoritário, rompeu o ponto de controle, retestou o ponto de controle como suporte, aqui nos 2,33, ela começou aqui os seus impulsos de valorização bastante agressivos. E é exatamente por isso que ela cresceu aqui em valorização, porque há pouca resistência. Existe pouca pressão vendedora nesta zona. E essa zona de pouca pressão vendedora, ela ainda se estica, tá? Ela vai até aqui, onde nós temos a próxima zona de pressão vendedora das baleias. Se essa sombra em azul é pressão compradora, esta aqui em vermelho é pressão vendedora. Então, assim, boa parte dos participantes aqui, dos investidores que entraram nessa zona aqui, estão colocando ordens de venda nesta outra zona aqui, tá? Então, assim, o que é esperado para o curto e médio prazo aqui para a Rapvida? Se a bolsa americana, a bolsa brasileira continua subindo, se não houvermos nenhum tipo de catástrofe no cenário macroeconômico brasileiro, ou por parte aí da gestão da economia brasileira pela presidência da República, coisa que já está assim um pouco duvidosa, pois recentemente anunciaram aí a alta do IOF, isso vai prejudicar muito o empresário e consequentemente, os investimentos.
bastante negativo para o mercado no geral, tá? É uma forma de querer controlar, a, trazendo para a redução a fuga de capital brasileiro, tá? E pedindo com que as pessoas mandem dinheiro para fora, encarecendo esse tipo de transação, o que é bastante ruim e duvidoso para uma gestão de qualidade. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Então, continuando aqui, contando que esses sinais positivos da economia brasileira continuem, essas projeções de crescimento do PIB realmente se concretizem, tá? Que, ao meu ver, podemos ter bastante turbulência ainda à frente, porque quando você vê a Selic a 14,75, é um nível restritivo o suficiente para causar aí uma, um processo de lentidão no crescimento da economia, porque você encarece aí todas as camadas de, de níveis de investimento da economia quando você aumenta as taxas de juros, encarecendo tudo praticamente, né? Então você encarece desde o nível de produção até os níveis de investimento. E isso vai refletir no produto interno bruto consequentemente, tá? Então ainda estamos a ver se realmente o PIB vai apresentar esse nível de crescimento de 2 a 3% que o relatório Focus publicou, né? Então precisamos ver as cenas desses próximos capítulos. Mas, contando que a coisa continue caminhando para o lado positivo, mesmo com alguns quebra-molas e buracos no meio do caminho, a expectativa, sim, é que a Rap Vida venha aqui buscar os 3,64. É onde ela vai ter aí a primeira zona de confluência para uma resistência, tá? De acordo aqui com o nosso perfil de volume, é exatamente isso que nós vemos. E se eu venho aqui com outro indicador para dar confluência com esses níveis, eu pego aqui retração de Fibonacci desse topo nesse fundo, você pode observar quais são os níveis mais prováveis de resistência. São justamente o nível 0,618 de Fibonacci, retração está aqui nos 3,64, em confluência com a zona de pressão vendedora das baleias, ou do smart money, como você queira chamar. E o próximo nível de resistência, que são o mais esperado, é o 0,786 de Fibonacci, em confluência aqui também com o nível de 4,16. Então, retirando já isso aqui, nós já sabemos que o 13,64 e o 4,16 são os dois níveis mais prováveis de resistência para esse papel. Então, para o curto e médio prazo, é esperado que ela siga aqui nesse processo de valorização, tá? Pode ter aí um ping-pong no meio do caminho? Pode, tá? Pode ser que ela dê uma lateralizada aqui, mas eventualmente ela vai continuar caminhando para essa casa aqui dos 3,64, tá? Onde, nesta zona, aí você vai encontrar aqui um pouco mais de turbulência, tá? Pode ser uma lateralização um pouco mais acentuada, até que ela consuma todas essas ordens de venda que existem aqui nesta sombra em vermelho. Para daí então, se ela não for rejeitada desse nível aqui, tá? Porque há probabilidade de rejeição desse nível? Há, mas a probabilidade é muito maior do 4,16, tá? Então existe uma maior probabilidade que ela rejeite do 4,16 do que do 3,64, tá bom? Então, por mais que ela faça um processo de lateralização aqui e não seja rejeitado desse nível, o próximo passo é ela vir buscar o nível dos 4,16, que é onde nós estamos já próximo do topo aqui do nosso Everest, do perfil de volume que vem desde lá de 2018, como eu citei no início do vídeo. Então, é nessa zona aqui onde ela tem o maior nível de resistência, tá? É o maior nível de resistência exatamente nessa zona aqui. Então, por mais que ela supere aqui os 3,64, mesmo após um período de lateralização, ao chegar aqui nos 4,16, ela encontra uma muralha, onde pode daí então ela começar a sofrer aí fraqueza quanto ao seu progresso na sua caminhada de alta, tá?
Isso contando que tudo corra muito bem, tá? Contando que a economia brasileira continue caminhando de forma positiva e muito bem. Então, assim, há sim muita margem para a valorização do papel da Rap Vida e pelo menos até os 3,64 e 4,16. Isso é fato. Graficamente, isso está bastante visível aqui para mim. Essa perspectiva de ganho no preço do papel é bastante razoável, tá? Níveis para baixo, nós já temos aqui também, caso ela venha perder a sua força de valorização, níveis para baixo, nós temos o nosso ponto de controle nos 2,33, tá? Temos também essa zona de pressão compradora aqui dos investidores que entraram agressivamente na zona dos 2,11 e o fundo do poço para a Rap Vida foi aqui nos 1,97, tá? Eu acredito que ela venha voltar aqui no 1,97. Nesse primeiro momento, não. Aparentemente, a projeção é de alta, é continuação da alta, contando que os dados da economia brasileira continuem sendo positivos. Tá? É movido por alguma notícia capaz de dar substância a esse impulso de alta? Não, não é não. É movido mais pela especulação, tá? Mais pela especulação. Então, sabendo disso, entenda que quando um ativo começa a se valorizar com base especulativa, se essa tendência especulativa muda, se há algum shift aí na visão do investidor, ela tende a retroceder e retroceder bastante agressivamente, buscando lá seus níveis de suporte. Então, por mais que ela venha aqui alcançar a casa dos 3,64 e até os 4,16, que é bem provável que venha chegar lá, se nesse meio do caminho e acontece esse shift na cabeça dos investidores, você pode esperar uma queda, e uma queda rápida, vindo buscar pontos de suporte que começam aqui nos 2,33. Porque da mesma forma que ela está subindo rápido aqui de elevador, se acontece alguma coisa, ela vai também cair rápido de elevador. Porque ela entra no mesmo vazio aqui que ela está subindo, ela também entra no mesmo vazio descendo. Subiu rápido, desce rápido. Fique bem claro isso aí na tua tomada de decisão, tá? Então ela está subindo de forma especulativa. Tem margem para subir? Tem margem para subir. Não é a preferida na Bolsa de Valores, em termos, na visão dos investidores. Tem apresentado prejuízo após prejuízo, ano após ano, e não é uma boa pagadora de dividendos, tá? Bem diferente da sua concorrente mais próxima, que é a rede de São Luís. Não estou aqui defendendo nenhuma nem outra. Só estou trazendo os fatos para você, para que você possa ter isso em mente antes da tua jogada aí especulativa também e a tua expectativa quanto à valorização do papel. Há projeção de crescimento? Há, mas há também muito risco, tá? Então tenha isso em mente antes de tomar aí a tua decisão. Era tudo que eu tinha para esse vídeo. Espero que ele tenha sido explicativo o suficiente para te ajudar. Nos vemos então no próximo. Não se esqueça aí de curtir, de se inscrever no canal. Faça esse favor aí para você mesmo e acompanhe aqui as minhas análises, as minhas dicas e expectativas quanto ao mercado financeiro ou de criptomoedas. Muito obrigado pelo seu tempo. Nos vemos na próxima. Até.